Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 24 de julho de 2016 e eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo ir ao ar hoje, talvez no final do dia ou amanhã. Porque eu vou construir um vídeo e ele é um vídeo de cenário e talvez seja um pouco longo. Talvez a gente não consiga nem ver vocês não consigam nem ver esse vídeo no domingo, o que seria o ideal. Mas é um vídeo que vocês devem ver, independente do dia de semana ou não, apesar de ser longo ou não. Porque, bom, como eu vou dizer para vocês é o seguinte, eu sou um cientista, como você sabe, e é difícil a ciência reconhecer alguma coisa etérea ou que não possa ser comprovada, isso aqui. E um método científico é acadêmico, ele é técnico, então a gente se coloca em risco no momento que se fala alguma coisa não técnica, né? Mas eu sempre fui estudioso de todas as culturas, todas as crenças, todas as raças, todas as coisas da humanidade. É uma das áreas da ciência política, é o conhecimento geral. E eu gosto de estudar sobre filosofia, sociologia, religião, principalmente, né? Eu gosto de estudar todas as crenças. E ultimamente eu ando estudando um pouquinho sobre espiritismo. E eu sou positivista, como todos sabem. Então o positivismo é agnóstico. Ele não descrede Deus, mas também não diz que não existe, né? E o que acontece especificamente neste momento? Eu recebi um material que, sinceramente, dá para acreditar, a partir desse momento, que Deus existe. E que foi comprovado, de algum modo, através de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, todo o cenário político que nós estamos passando foi praticamente previsto por ele em 1971, em dezembro de 71. E eu recebi um material, eu vinha fazendo, há 1 ano e meio eu venho fazendo vídeos e tudo. E foi uma surpresa para mim ver um vídeo de quase 4 horas, 3 horas e pouco. Eu vou fazer, claro, não vai ser tão longo o meu aqui assim, mas eu vou fazer alguns cortes, algumas coisas principais, as partes mais relevantes, técnicas que são necessárias, e mostrar que são discursos muito próximos dos meus, daquilo que eu venho pregando ao longo de vários meses, sem eu ter ainda tido esse conhecimento dessa filosofia, da linha como foi abordado e tudo. Todas as minhas análises elas foram gradativas, periódicas, dia a dia, avaliando dia a dia até chegar ao atual cenário, atual momento. E o curioso desse processo todo é que ao final desse processo, ao final desse cenário, a análise do Chico Xavier parece que é adequada para o nosso atual momento, o nosso atual cenário nacional. Em 71. O que me leva a crer que das duas uma, ou ele previu tudo aquilo, ou Deus existe. E é mais provável que as duas coisas estejam corretas. É uma afirmativa muito forte, eu sei, mas no programa Pinga Fogo, segundo programa Pinga Fogo, que eu vou passar em partes e vou comentando nessas outras partes, então eu vou fazer um comentário, estou fazendo agora uma apresentação, aí faço um comentário, né, e passo o vídeo, aí vou fazer um outro comentário e passar outro vídeo, explicando ponto a ponto, coisas a coisas. Neste primeiro, vocês vão perceber que tudo aquilo que eu venho falando para vocês várias vezes, a questão
da lei, que nós devemos cumprir a lei, que nós devemos respeitar a lei acima de tudo, e que nós devemos respeitar a política e os políticos, que nós devemos entender a necessidade de valorizar a boa política, a boa campanha, os partidos políticos, levantar a política nacional, organizar a política nacional, organizar a norma, a regra, o padrão, e respeitar a hierarquia das leis. Tudo isso eu venho falando há muito tempo, que nós não podemos descumprir a lei, que nós não podemos causar o caos. Isso eu venho falando há muito tempo. E tem gente que me chama de Fabiano, isso e aquilo, aquele outro. Pois bem, neste primeiro vídeo, Chico Xavier, fala exatamente sobre isso. Neste primeiro material, tá? Então, em 71. E eu então gostaria que vocês prestassem atenção desde já a respeito desse cenário, dessa situação que foi comentada em pleno período militar por Chico Xavier. As senhoras e os senhores que lotam literalmente todas as dependências deste auditório, os nossos votos de boas-vindas e o nosso boa noite. Ao telespectador de toda essa imensa rede do território nacional, também o nosso boa noite e o nosso muito obrigado por mais uma vez nos honrarem com sua audiência. Cumprindo promessa feita há 5 meses atrás, a alta direção dos diários e emissoras associados de São Paulo, a divisão de telejornalismo do Canal 4 de São Paulo, TV Tupi, comandada pelo companheiro Gonçalo Parada, dá início neste instante a mais um programa da série Pinga Fogo 71, uma promoção de 2 dos mais categorizados jornais de nosso estado. Diário da Noite, a maior vendagem avulsa do Grande São Paulo, e Diário de São Paulo, o mais completo matutino paulista. Nosso convidado desta noite dispensa apresentações, por 2 motivos. Primeiro, por ser conhecido de norte a sul, de leste a oeste, pela posição de excepcional destaque que ocupa em todos os quadros da doutrina espírita em nosso país, apontado pelos mestres como um dos maiores psicógrafos do mundo. Segundo, porque este pinga-fogo especial é o prolongamento de um primeiro pinga-fogo acontecido na noite de 28 de julho passado. Foi por este motivo que, procurando atender a milhares e milhares de pedidos de telespectadores vindos de todas as partes do país, estamos realizando este segundo pinga-fogo para apresentarmos o senhor, uma figura que se marcou no seio da coletividade brasileira pela sua comovente humildade e pelo seu extraordinário poder de comunicação. Temos certeza de que aquelas mesmas horas de paz, de amor, de fraternidade, de fé e de esperança que marcaram indelevelmente a presença de nosso convidado na noite de 28 de julho último, irão se repetir esta noite. Aí está, meus amigos,
esta figura tão querida de todos nós, que deixa a sua querida Uberaba, lá em Minas Gerais, para, neste pinga-fogo especial, atender a milhares e milhares de pedidos de telespectadores, repito, vindos de todas as partes do Brasil, para um novo programa, para um novo pronunciamento. Aí está um dos maiores médios psicógrafos do mundo, 112 obras de autores diversos até o momento. Aí está Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E atenção, telespectadores do auditório, telespectadores de todas as partes do país que neste instante nos honram com sua audiência. A partir deste instante, passam a integrar, via Embratel, a rede comandada pelo Canal 4, Tupi de São Paulo, que transmite diretamente de seu auditório principal no Alto do Sumaré, na capital paulista, as seguintes emissoras de televisão do país. TV Paraná, Canal 6, Curitiba. TV Croados, Canal 3, Londrina, Paraná. TV Rádio Clube, Canal 6, Recife. E TV Triângulo Mineiro, Canal 8, Uberlândia, Minas Gerais. Às altas direções e ao público telespectador destas 4 importantes emissoras de televisão, que a partir deste instante passam a receber som e imagem do Canal 4 de São Paulo, na apresentação deste pinga-fogo especial, os nossos melhores agradecimentos. Também a Tupi de São Paulo, Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, passa a integrar nossa rede exatamente neste instante, nas frequências de 19, 25, 31 e 49 metros. Tupi de São Paulo, mais poderosa emissora paulista, falando para o Brasil e para o mundo na apresentação deste pinga-fogo. Chico Xavier, mais uma vez, devo agradecer a sua presença neste pinga-fogo especial, em que você, tenho certeza, irá nos encher de alegria, de fé e de esperança. São seus, Chico, os instantes iniciais para a abertura dos nossos trabalhos e o seu primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite nos honram com sua audiência. Sinceramente, devemos confessar que estamos aqui numa posição imerecida. Emprestou-se tamanha solenidade a este programa que, sinceramente, nos surpreendemos sobremaneira. Mas era impossível recusar um convite tão gentil da parte da TV Tupi Canal 4, do nosso grande São Paulo, quando recebemos aqui tantos testemunhos de respeito e de apreço, já que fomos convidados para um encontro de Natal, de modo a comentarmos a doutrina cristã diante da vida contemporânea, razão por que solicitei de todos os companheiros espíritas cristãos uma prece em meu favor, para que eu possa cumprir o dever a que fomos chamados. Devo também declarar de público que, pessoalmente, não estou representando o pensamento de nenhuma instituição espírita evangélica do nosso país. A TV Tupi, por seus dignos representantes neste programa,
convidou-nos em caráter pessoal, a fim de conversarmos do ponto de vista das nossas impressões mediúnicas em contato com os nossos amigos espirituais já desencarnados, experiência essa na qual estamos desde o ano de 1927. Por último, pedimos licença para dizer que rogamos aos nossos benfeitores espirituais que nos assistissem, que me inspirassem, para que a palavra que eu possa dizer não venha a ofender os nossos governantes, as nossas leis, as nossas autoridades, porque nós sabemos que sem lei nós rolaríamos no caos. Portanto, qualquer enunciado verbal dos pensamentos que eu venha a expor, esses enunciados são filhos de nosso coração, de nossa fé, de nossa profunda fé cristã. Pedimos tanto que sentimos ao nosso lado o nosso grande benfeitor, para mim especialmente grande benfeitor Emmanuel, que me pede transmitir as palavras do apóstolo São Paulo na epístola a Tito, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes para que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sempre prontos para as boas obras. Não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de cortesia para com todos os homens. Muito obrigado, Chico Xavier. Nesse primeiro quadro, a gente observa que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, comentou, fez a abertura, né, falando aquilo que eu vinha comentando sobre a questão do respeito às leis. E no próximo quadro, agora, ele vai falar sobre ação e reação, o lado moral da reencarnação. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos um compromisso, né? Eu não falo exatamente em ação ou reação, mas ele dá a explicação nessa linha, as consequências das ações de cada um, de como nós nos comportamos, né? Então o que ele diz? Ele dá um entendimento exato, né, de que como nós devemos nos comportar aqui. Nós receberemos, no caso de uma reencarnação, se você acredita em reencarnação, nós receberemos igual situação do outro lado, ou seja, todas as nossas ações. Vocês devem perceber, vocês devem lembrar que eu fiz um vídeo recentemente, não foi tão recente assim, mas foi, sobre a questão da imortalidade objetiva e subjetiva, que são as crenças do positivismo. Eu acredito que a gente deve se tornar imortal em vida fazendo bons atos, boas ações. Ora, independente se você acredita ou não em Deus, se você quer deixar alguma coisa de positivo, de proativo para a humanidade, você em vida faz boas ações, tem boas condutas. E aí você deixa aqui um registro histórico das suas condutas, das suas ações, e isso faz com que as pessoas que te cercam, os teus amigos, pelo menos as pessoas que estão próximas de ti, lembrem de ti, tu te torne eterno para elas, enquanto a vida delas viver, e se for um fato relevante para toda a sociedade ou para a humanidade, isso vai servir de exemplo para todo mundo. Um bom exemplo, um positivo exemplo. Essas pessoas que agem dessa maneira também podem estar garantindo, independente se acreditarem ou não, um espaço na vida após a morte, que seria a vida eterna para o cristão ou para qualquer outra religião que seja. Então, a importância disso vai ser comentada agora nesse próximo vídeo. Dr. Hernani Guimarães Andrade é quem formula a próxima pergunta. Antes de formular a minha pergunta, eu quero justificá-la. Eu pertenço ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, uma entidade de natureza estritamente científica.
Todavia, eu, como parapsicólogo, reconheço na extensa obra do Sr. Francisco Cândido Xavier um manancial profundo em que podem encontrar-se muitas informações de natureza científica pertencentes ao ramo, ao campo da parapsicologia. Em particular, eu aponto como mais importante contribuição nesse campo aquilo que tange a natureza do homem. Dentro da obra de Francisco Cândido Xavier, em particular, a sua série Nosso Lar, encontra-se abundante material que servirá no futuro, e num futuro muito próximo, aos parapsicólogos do mundo todo, como meio de informação segura e bastante científica. É por isso que eu me dirijo ao Sr. Francisco Cândido Xavier com uma pergunta ou várias perguntas de caráter científico. A primeira pergunta é a seguinte: vários parapsicólogos, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o professor Banerjee, da Universidade de Varanasi, na Índia, estão estudando seriamente o problema da reencarnação. Já se catalogaram mais de 2.000 casos que sugerem fortemente ser a reencarnação uma lei biológica natural. Inclusive, na Universidade de Virgínia, já estão sendo analisados em computador eletrônico mais de 1.000 casos sugestivos de reencarnação ali catalogados. Em vista disso, solicito a gentileza de um pronunciamento de Vossa Senhoria, Sr. Francisco Cândido Xavier, sobre tão importante matéria, particularmente quanto às consequências da eventual aceitação da lei da reencarnação por parte da ciência oficial. Fato esse que, pessoalmente, eu acredito será para muito breve. Agradecemos muito as palavras do nosso caro entrevistador. Se bem peçamos a ele para que o tratamento a mim dirigido seja apenas o de Chico, conforme sugeriu o nosso querido amigo e caro jornalista Vicente Leporassi. Emmanuel e outros amigos espirituais nossos quais André Luiz e outros, são unânimes em afirmar que semelhantes pesquisas são da mais alta importância para os destinos da humanidade. E que apenas será interessante que os nossos cientistas acrescentem ao sentido dessas verificações o lado moral da reencarnação, ligando o fenômeno biológico da reencarnação do espírito no planeta terrestre àquela divina lei anunciada nos evangelhos, a cada um por suas obras. Porque, segundo os princípios kármicos, colhemos sempre os efeitos de nossos próprios atos. Então teremos os estudos da reencarnação cada vez mais ricos de substância, se conseguirmos aliar semelhantes constatações com o efeito moral que elas encerram em si mesmas. Muito bem. Francisco Xavier, o Chico Xavier, agora comenta então sobre uma coisa que vocês não imaginavam que ele pudesse comentar em 1971. Sim, já existia a internet, já existia acesso aos computadores, e em 71 ele já comenta com uma profundidade que parece que ele está falando para nós neste momento, no atual momento brasileiro, na atual crise que nós estamos vivenciando. Então a crise moral, a questão da família, a questão de a questão de como a gente se comporta, das brigas que nós estamos fazendo nas redes sociais, das acusações, das calúnias, das difamações, de tudo que está acontecendo nesse processo das redes sociais, da perda de religiosidade, da perda de crença, de tudo isso que está acontecendo nas redes sociais neste momento atual
Francisco Xavier, Chico Xavier, comenta. Durval Monteiro com a pergunta seguinte. Chico, apenas Chico, nós estamos vivendo a era dos computadores. A cibernética domina o mundo. Mais e mais o homem vai sendo escravizado pela máquina. A par disso, o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Chico, honestamente, será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem? A pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Por isso mesmo, os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção. Precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente. Necessitamos de reuniões de técnicos, de religiosos, de cientistas, de pais de família, de mães de família, para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência, os mais jovens, para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã, se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana, para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto, não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, conquanto respeitemos todos eles, mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas, para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos, para nos adaptarmos à era nova. Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã como nos levantarmos. A pergunta do nosso caro amigo, Dr. Durval, é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados. Precisamos de estudar intensivamente, compreendendo que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil. Nós todos, aqueles que amadureceram na experiência da vida, precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem
E nós não podemos pensar nisto porque nós nos referimos ao Brasil. Nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e devemos respeitá-lo. E temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso Emmanuel, que está presente, nós, como cristãos, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Chico Xavier, então, agora fala sobre, vocês não vão acreditar, a questão da democracia no período militar. Chico Xavier explana se existiu ou não golpe. Aquele golpe militar que tanto falam, ele fala exatamente sobre a questão da democracia militar, do regime militar e do que ele propõe como democracia. Ele explica como ninguém, como jamais eu consegui explicar, o que realmente aconteceu do ponto de vista espiritual em relação ao regime militar e a importância dos militares na proteção do Brasil. Não bastasse isso, ele fala sobre a ideologia da desagregação, que a ordem é como um sol. A ordem, a organização, a norma, a normatização, as leis, é como o sol. E que o império da lei fortalece a organização, a norma. Tudo isso é explicado por Chico Xavier a partir de agora. Pinga Fogo especial apresentando esta noite a São Paulo e ao Brasil o médium Chico Xavier. Saulo Gomes, responsável pela pergunta seguinte. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isto mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia
está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos, vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem
é como a luz do sol, de recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Muito bem. Ficou um pouquinho longo porque eu fiz as minhas intervenções entre os argumentos de Chico Xavier. Mas era mais longo se fosse a apresentação total. E eu recomendo que vocês assistam a apresentação total do programa Pinga Fogo, que está à disposição para todos nas redes sociais aqui na internet. É interessante que vocês analisem que nós estamos aqui tratando de ciências políticas e não necessariamente de espiritismo. Mas é importante também vocês observarem que tudo isso aconteceu em 1971. E que apesar de acontecer em 71, parece que foi feito para nós, para mim, para você, hoje, nas redes sociais e fora delas. Então eu peço, por favor, que compartilhem, que multipliquem essas informações, para que vocês vejam que se existe uma relação, existe uma interligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se você realmente acredita em cristianismo ou espiritismo ou qualquer religião que seja, que você conduza a sua vida de uma forma a não promover o caos, não promover a desordem, não promover a violência e promover o amor fraternal entre os homens, sem acusações, sem calúnias, sem difamações, para que a gente possa fazer deste país um país melhor. Um país para todos nós. E que essa desinformação que promove caos social, guerra civil, violência, conflito, que obriga os militares a agirem antes da hora, que obriga as pessoas a agirem... Nós devemos preservar os militares, valorizar a lei, cumprir a lei. Porque quando os militares vierem a nos defender, eles defenderão a lei. Eles nos impedirão do caos, impedirão ações de grupos que estavam até agora dominando o Brasil e que nós temos a oportunidade, nesse momento, de resgatar a democracia e a cidadania brasileira. Agora, como foi bem dito aqui por Chico Xavier várias vezes, cabe a você, cabe a cada um de nós, fazer a nossa parte, fazer a tua parte, eu faço a minha, e assim a gente consegue fazer um país melhor. Os teus valores morais e éticos têm que ser os mais nobres possíveis, para que você faça a tua parte. Não importa se eu faço a minha, eu tenho que fazer a minha, mas você também tem que fazer a sua. Você não pode simplesmente se acomodar na minha capacidade de fazer a minha parte. Você não pode se acomodar com o que você tem de prazeres hoje, porque existem muitos. Você está sendo induzido ao erro por muitas pessoas e você mesmo está se induzindo ao erro. Você não pode ter cólera, se irritar por coisas que estão acontecendo, que estão sendo feitas. Precisa confiar na lei, precisa confiar nas autoridades, precisa fazer a sua parte, fazer a tua transformação pessoal e da sociedade em que tu vive, para o melhor.
Você não pode cobrar dos outros o que você não faz. Isso foi uma lição de Chico Xavier. Isso foi uma lição do Espiritismo. Mas acredite se quiser, é assim que a ciência política age. É assim que os técnicos de ciência política fazem. Nós nos observamos pelas regras, pelas normas, pelas leis e pela ciência. Acredite se quiser ou não, o Espiritismo acabou de provar, junto com a ciência política, que Deus existe. Obrigado pela atenção dispensada.